Bora, fiel, se liga nesse corte que eu separei com a entrevista do Pedro Raul, ex-Corinthians, que está no Ceará, que acabou de ser campeão por lá. E ele falou pra quem que ele tá torcendo na final do Campeonato Paulista. E também deu uma declaração polêmica sobre sua relação com Emiliano e Ramon Dias pela sua passagem no Corinthians. E na sequência tem o Bessone trazendo mais informações pra gente do Timão com relação a SAF e também muito mais informações desse vídeo. Deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Corinthians. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Você já conquistou o estadual, o Corinthians disputa com o Palmeiras a final, você participou do Campeonato Paulista. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que você vê essa final Corinthians e Palmeiras, Corinthians que ficou pelo caminho na Libertadores, era um objetivo, vai agora para a Sul-Americana. E se a sua saída, você falou da busca por minutagem, uma coisa normal, especialmente para centroavante, que precisa jogar, precisa da confiança, precisa dos números, mas se for uma saída na boa, então assim, pega esse combo final estadual no Paulista, mas a sua saída e o que você deseja para o Corinthians nessa final do Paulista. Não, torcendo daqui para ser campeão. Vou ser bicampeão no mesmo ano, se Deus quiser. Ah, não, aí não, calma, Pedro Raul, calma. Não Corinthians, não. Pô, peraí, pô. Não. Galera mandou muito bem no jogo de ida e agora eles vão confirmar o título, se Deus quiser, em Itaquera, vai tá lotado. E lá é difícil, cara, jogar lá é difícil, tenho certeza que vai ser um grande jogo, feliz pelos meus amigos, por todo mundo que tá lá. Foi uma saída boa, claro, eu tenho uma relação muito boa com todo mundo ali dentro, até me emocionei um pouco ali dando tchau pra eles, porque foi difícil sair daquele momento, porque eu gostava muito de estar ali, do grupo, é um excelente grupo, é um grupo muito trabalhador, um grupo muito... Apesar de ter excelentes jogadores, é um grupo humilde, sabe? É um grupo trabalhador que se cobra, se dedica. Ninguém é mais que ninguém. E então, eu bem aqui, eles me mandam mensagem praticamente todo jogo. Eu recebo alguma mensagem deles lá. Agora a gente foi campeão. Praticamente todos falaram comigo. Então, é muito legal esse carinho que eles têm comigo e é recíproco que eu tenho por eles também. Estou na torcida para... Aqui quinta-feira eu acho que é o jogo, né? Dê tudo certo e eles saiam campeões. Você tá nervoso aí, Zinho? Que foi? O coração bateu? O que aconteceu, Zinho? Ele tá de lá, agora ele tá no Ceará. Tudo bem que é preto e branco também, mas, pô, deixa o meu Palmeiras lá. Jogasse, o Pedro tem razão, né? Jogasse, eu tive a felicidade e a honra de jogar muitos Palmeiras e Corinthians, né? Perdi título, ganhei título, né? Fiz gol de título também, muito importante nesse jogo, lembrado até hoje. Aí eu posso fazer uma última pergunta para arrematar, vamos lá, Zinho, manda. Claro. Pedro, você falou da sua relação com os atletas, com o grupo, um ambiente maravilhoso, muito bom. Quero que você mande um abraço muito apertado para o Léo Condé. Um cara profissional da melhor da qualidade, um baita de um treinador, conheço ele, conheço a pessoa, ser humano de primeira linha, e é muito legal ele sendo campeão contra o Vojvoda, né, nesse duelo tático, e é um cara que está buscando crescimento na carreira dele, já está rodando bastante, trabalhou comigo no meu clube aqui no Nova Iguaçu Futebol Clube, por isso que eu estou falando, é um amigo querido, mando um grande abraço para ele. Mas aí eu queria saber a sua relação com o seu último treinador. Você falou muito do grupo, mas com o Ramon Dias e com o Emiliano, como é que era esse papo? Pô, não tô tendo chance. Pô, professor, o que eu tenho que fazer? Como é que era isso? O Léo, desde que eu cheguei aqui, ele me recebeu muito bem e a gente está tendo uma proximidade maior agora, claro, né? Com mais tempo de casa, mas dá para ver que ele é um profissional muito dedicado, muito bom. Tá sempre procurando melhorar o nosso time, é um cara que gosta de conversar, gosta de escutar os atletas, e eu acho isso muito importante pro funcionamento e pro bem coletivo da equipe, né? E no Corinthians eu tinha uma relação boa com o Emiliano, sim, a gente tinha trabalhado no Botafogo em 2020, eles ficaram pouco tempo, né? Quem tocou lá foi mais o Emiliano, porque o Ramon teve um problema de saúde. Depois no Vasco, quando eu tô sendo vendido pro Toluca, eles chegam, e aí até o Emiliano não queria que eu saísse, mas acabou que o negócio já estava meio que encaminhado. E então sim, eu tinha uma relação muito boa com o Emiliano,
Com o Ramon não tinha uma relação muito boa. Não é muito boa não é que não era boa, a gente não tinha muito contato. O contato era mais com o Emiliano mesmo. E sim, eu conversava bastante com o Emiliano. Ele conhece a minha pessoa, meu profissional. Sabe que eu sempre quero melhorar, sempre me botei à disposição para tá trabalhando, tá melhorando, para ter mais oportunidades. Mas eu acredito que era muito mais uma questão de estilo de jogo da equipe que encaixou. A gente teve os 2 melhores atacantes do país ano passado. Era difícil de jogar, o Yuri fazendo gol todo o jogo, artilheiro do campeonato do país. O Memphis, um atacante internacional. Então, era difícil essa sequência. E quando eu tive a oportunidade de vir para cá, fui falar com o Emiliano. Ele me desejou muito sucesso, muitos gols, porque é um cara que gosta de mim, eu gosto muito dele também. E é legal ter essa reciprocidade entre treinador e atleta. Olha, a gente falou do Ronaldo aqui, que teve a sua tentativa de candidatura para presidência da CBF ceifada na origem. Ele falou sobre o Corinthians, Bessa. O dia que o Corinthians decidir virar SAF, eu sou o comprador. Ele. Arrumo o dinheiro no mercado e vou adorar fazer e envolver o torcedor. É resolver a dívida do estádio e é só olhar para frente com um orçamento grande. O Corinthians fatura dinheiro e organizado vai faturar mais ainda, disse o Ronaldo em entrevista ao Charla Podcast. E aí a Gaviões falou assim, não estamos à venda não. Não foi isso? Foi automático, né? Na hora que o Ronaldo disse isso, a Gaviões soltou depois um comunicado dizendo que o Corinthians não estaria à venda. Mas fala aí, Vessa. Vende, o Ronaldo assume, que tal? O medo do torcedor do Corinthians, eu não vou falar pelo torcedor todo quem sou eu, mas por parte da torcida quando você olha a figura do Ronaldo, é muito difícil de você não lembrar que faz parte o Andrés, sempre esteve com ele, tanto que o Andrés o contrata, enfim, os dois fazem história juntos no Corinthians, obviamente naquele final dos anos 2000. Então o torcedor fala, o Ronaldo está falando, porque aí ele vai arrumar o dinheiro no mercado e vem o André junto e tal. Então por isso que normalmente quem pegou bronca disso, pegou por conta disso. O Ronaldo, ele nunca dá ponto sem nó. Ele sabe o que pode ser, o que rende muito dinheiro e o que não rende muito dinheiro. Então quando ele pega o Cruzeiro na baixa da baixa, e paga o mesmo valor, por exemplo, do Cruzeiro que o Vitor Roque foi vendido do Atlético Paranaense para o Barcelona, foi praticamente 400 milhões, a mesma coisa, meio surreal isso, né? Um clube do tamanho do Cruzeiro na época ter valido quase a mesma coisa que um jogador para o Barcelona, ele sabia que depois ia vender e agora vendeu por não sei quanto, muito mais. Lucrou. E o absurdo, e tem um dinheiro enorme para receber do Pedrinho lá, o dono do mercado. E por que ele fala isso do Corinthians? Porque o Corinthians, com todos os defeitos, com todos os erros, com administrações péssimas, ele fatura 1 bilhão. Alguém já fez esse raciocínio? O Palmeiras faz tudo certinho, tá tudo organizado, faz tudo bonitinho e tá comemorando a maior arrecadação da sua história, 1,2 bi. O Corinthians faz tudo errado e fatura 1 bi. Você imagina se esse clube tivesse uma organização, um bom trabalho, tudo sendo feito de maneira correta. Qual é a margem desse clube de crescimento? É a mesma do Flamengo. 1,5 bi. 1,5 bi, 600. Você entende? Então, ele não dá ponto sem nó. Ele sabe o tamanho do potencial e quanto que ele poderia arrecadar e que o mercado viria a ele, ajudaria ele, sei lá, quando ele fala em mercado, para onde ele iria. Mas, só que isso aí remete ao Andrés, aí pega mal o torcedor. Já não, Ronaldo, obrigado, tal. Eu não sou contra a SAF, eu sou desses que eu não falo, clube associativo é melhor, não. Eu queria gente organizando esse clube. Se é de SAF, se é do Corinthians, os do Corinthians não estão aparecendo, pelo contrário, só estão afundando o clube financeiramente na maioria deles. Então, se vier outro cara de fora, sem amarras, sem aquela coisa de clube social e organizar, eu não me importo se é com SAF por trás ou não, eu só queria alguém que pudesse colocar esse clube nos trilhos, seja com SAF ou não. Mas não está no horizonte do Corinthians. Não. Né? Tá no horizonte. Isso tem que passar por conselho, depois do conselho, Assembleia Geral, tem todos aqueles trâmites de estatuto que... Pela característica, talvez seja um dos clubes mais difíceis de acontecer. Sim, pela força da torcida. Por tudo, Por todas as coisas, mas enfim, Ronaldo, você gostaria do Ronaldo ali? Chega lá, quero comprar. Que tal? Bom, essa discussão de SAF
SAF no Brasil, a gente pode entender já com a experiência que a gente está vendo, né? O que é a SAF? O que é a sigla disso? Sociedade Anônima do Futebol. Então, ela foi criada no Brasil porque muitos clubes gigantes estavam em insolvência, morrendo, né? Financeiramente. Vasco, Cruzeiro, especificamente, esses dois. Botafogo. Né? Botafogo, perfeito, também. Então, aí a gente, como é um processo muito novo, normalmente quem vem participar disso com um clube que está quebrado, né, vai pagar barato. É assim na vida. Sim, certo? claro. Se o Arnaldo quer comprar meu carro e ele sabe que eu estou quebrado, estou precisando de grana, eu vou pedir 10, ele vai mandar 7, paga à vista, paga na hora, faça o Pix, leva. Porque você está quebrado, você está com problema financeiro. Se você está bem, você pede 12 e ele que pague seus 12. Ou então vai para 11, fechou, entendeu? E não 7. Agora, existem modelos, como o do Bayern de Munique, por exemplo, que são modelos em que você respeita a tradição do clube, que você coloca dinheiro novo no clube para buscar o desenvolvimento do time, do clube, né? Seja lá o que for, qual é a característica do seu clube, e que é possível se desenvolver um clube de futebol com dinheiro extra, sem vender, sem ter um dono. Você passa a ter um conselho, que é um conselho, vamos dizer, gestor, que vai administrar um orçamento e fica o Corinthians com 51% e esse conselho com 49% por causa do investimento que vai ser colocado lá. Isso ainda, eu não sei, não tenho conhecimento se isso já aconteceu no Brasil. Tem o Cuiabá, que é uma família, que tem uma empresas fortes por trás, é diferente. Agora, existem já, o Belintani tem feito isso com alguns clubes. Você só pode ter uma SAF, você não pode ter duas. Então, como aconteceu com o clube mexicano. Exato. E acho que ele tem 4, já uma em Londrina, Bahia, ele tem várias, né? Qual que é a ideia dele? Num raio de 500 quilômetros no interior de São Paulo, é você investir neste outro modelo associativo, né, onde você põe o dinheiro, busca a melhoria do clube para buscar aquilo que todos nós sabemos que temos aqui ainda sobrando, que é a mão de obra ou pé de obra barato. Então, existem vários modelos que podem ser feitos. Agora, de fato, é impensável você imaginar que o Corinthians foi comprado. Não há como. Até porque não há como governar no Corinthians com este modelo que existe de Gaviões da Fiel, com a influência que tem dentro do clube. Entendeu? Nem o Flamengo tem isso. O Flamengo não tem isso. Uhum. O Corinthians é o único time onde a Gaviões da Fiel manda no clube. Se ela quiser, o Augusto Melo cai fora amanhã. Certo? Sim. Não é assim? Eu estou mentindo? Não, então, assim mesmo. Então, é muito difícil trabalhar com isso. Agora, é possível sim, né? O Corinthians poderia trabalhar um modelo, né, que fosse autossustentável, com investidores, trabalhando nesse conselho gestor, aonde 51% é do presidente que foi eleito pelo clube social, como é o modelo hoje. Entendeu? Então, e a pergunta que é sempre muito difícil, né? Quanto vale? Nossa. Nunca ninguém consegue responder isso com tanta clareza. O que se fala normalmente uma empresa vale 5 vezes o seu faturamento bruto. 5 bilhões, então, Corinthians, seria esse o valor? Eu posso achar pouco, você pode achar muito. Então, é muito duro você encontrar um valor que você fala, agora está pagando... Isso é bem difícil. Valor é o mercado que coloca, cara. Isso é bem difícil. Depende, por exemplo, no caso do Palmeiras, quais ativos entram nessa discussão? Então, tem isso, tem tudo isso. Entre aspas, a SAF, ela vai ter acesso aos recursos do Allianz ou não? Isso fica para o clube associativo. Isso, Tem que ter uma série de coisas que você pode negociar e conversar. Então, esse foi o Pedro Raul aí falando que realmente não tem
não é que ele não tem uma relação boa com o Ramon Dias. Ele só não tinha uma relação mais próxima do técnico. Ele tinha uma relação mais próxima com o Emiliano. E parece que todos os jogadores, em entrevista, em podcast, falam a mesma coisa, que o Emiliano é mais ativo dentro do clube, tanto que nos bastidores, quando a gente vê no site, no canal do Corinthians, o Emiliano é o que mais fala, o que mais dá predileção, motiva os jogadores. O Ramon Dias é mais a parte tática ali e tal, parece que realmente é um cara que já tá de saco cheio do futebol. Não saco cheio, mas um cara que tem muitos anos de futebol. Então parece que ele tá deixa mais pro filho dele fazer os treinamentos, a preleção. E o Pedro Raul, que tá sendo artilheiro lá no Ceará, né? Ele faça muitos gols, que o Corinthians conseguiu vender ele pro time do Ceará. Ano passado o Ceará que dificultou muito a venda do Eric Pulga pro Corinthians e vendeu, não sei se pela metade do preço, mas um valor muito abaixo pro Bahia. Então, cara, o Corinthians, se quiser vender o Pedro Raul pro Ceará, tem que dificultar também. Tem essa de tentar vender pela metade do preço que pagou. Tem que fazer jogo duro. Ah, mas o Pedro Raul não importa, cara. O único problema aí é que ele recebe um alto salário, né? 700 mil por mês. Então não sei se o Ceará tem essa bala pra pagar esse salário pro cara. Só, não sei se tem como fazer um acordo. Sei lá, no futebol é complicado. Porém, ele tá fazendo gol lá que continua assim. Pra gente poder vendê-lo. Se não for pro Ceará, pra outro clube, será? Vai que aparece um time árabe aí e pague o que ele tá querendo, que o Coringão tá querendo. O Coringão aí ou diminui o prejuízo, recuperar o investimento que foi feito de 25 milhões de reais, 5 milhões de dólares na época, não vai recuperar. Cara, foi uma burrada. Eu acho que foi o Rubão, né, que deu isso, que foi lá, negociou isso, por esses valores. Cara, que cara idiota, burro pra caramba. Mas é isso aí, fiel. Deixa o seu like, comenta o que você achou das falas do Pedro Raul. Comenta no vídeo. Então, se inscreva se não você é inscrito. Então, até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.